Salve, rapaziada. O Vitória respira na Série A nesse momento, fora da zona do rebaixamento, com 2 jogos a mais ali em relação ao Atlético Paranaense, que tem 31 pontos, mas tem 28 jogos apenas realizados. O Vitória, nesse momento, empurrou o Corinthians de volta à zona de rebaixamento. Os dois têm 32 pontos em 30 jogos, mas o Vitória, pelo critério de número de vitórias, está na frente. São 9 vitórias do Vitória contra 7 vitórias do Corinthians, tá? O saldo do Vitória não é muito bom, não, em relação ao do Corinthians, até porque o Corinthians goleou recentemente o Atlético Paranaense. Mas, pelo critério de número de vitórias, o Vitória está na frente nesse momento. Cara, a vitória é muito importante, muito preciosa na briga para permanecer na Série A. Porque assim, velho, a gente olha para um jogo extremamente difícil, extremamente equilibrado, principalmente no primeiro tempo, que quem criou as principais oportunidades no jogo, até os 45, 47 minutos do primeiro tempo, foi o Bragantino. E até o início do segundo tempo, o Bragantino era levemente superior. Depois das entradas de Everaldo, de Carlos Eduardo, o Vitória melhora, faz 1-0 e vence o jogo. É o jogo decidido no tal do detalhe. Eu tirei um print aqui na tela, os 28 minutos do primeiro tempo. Eu até publiquei assim: espero que o jogo do Vitória comece, porque até agora foram 30 minutos de nada, de um vazio. Um jogo muito sonolento, muito truncado, muito batalhado, muita inspiração, muita transpiração, pouca inspiração. Os times não produziram nada, gente, basicamente. A grande chegada do Bragantino, até os 30 minutos, que foi a grande chegada no jogo, foi numa pichotada de Neres, que a bola estava sob o controle do Vitória, o Bragantino sobe um pouquinho as linhas, faz uma marcação-pressão, Wagner Leonardo dá um balãozinho para Neres, e aí Neres poderia dominar e jogar para frente, ser vertical, ou ele poderia recuar para Lucas Arcanjo, ou ele poderia dar um bombão. Ele recua para Lucas Arcanjo, só que ele recua errado. Ele recua de cabeça e quase que o Ivan Cavaleiro pega a bola e faz o gol. E aí Lucas Arcanjo foi muito bem na jogada. Ele conseguiu fazer antecipação, dificultar, fechar o ângulo de Ivan Cavaleiro, né? Só que ele volta, tenta dar o passe, mas não consegue, ficou fechado, e o Bragantino não abre o placar, mas poderia ter aberto, numa pichotada de Neres. O Bragantino também não tinha feito nada no jogo. Tirando esse lance, o que é que o Bragantino produziu no primeiro tempo? Aos 31 minutos, Mosqueira recebe um passe dentro da grande área, corta o defensor do Vitória e ele tenta achar um chute. Esse chute saiu meio que mascado. E aí a bola sobra para Ivan Cavaleiro, que finaliza, e aí Lucas Esteves salvou a bola em cima da linha. E foi isso. O Vitória não fez quase que nada em todo o primeiro tempo. O Bragantino também pouco criou, e quando criou, desperdiçou as chances, que poderia gerar 1-0 e seria difícil para o Vitória reverter a situação. Final do primeiro tempo, 0-0. Vem o segundo tempo. A primeira boa chance é do Bragantino. Natan Fernandes vai na linha de fundo, cruza para trás e Ivan Cavaleiro de bicicleta finaliza a bola para fora. A bola passa próximo da trave. Esse foi o resumo do Bragantino até os 5 minutos do segundo tempo. A partir daí, com as entradas de Everaldo, de Carlos Eduardo, depois de Felipe Machado, Zé Hugo e William Oliveira, o Vitória ele começa a controlar mais o jogo, começa a ser dono das ações e criou ali as principais oportunidades. Eu vi o Vitória mais inteiro fisicamente em relação ao próprio Bragantino. Detalhe para a escalação e a mudança de Thiago Carpini, ele colocou um time mais ofensivo dessa vez, né? Como ele já vem fazendo isso há umas rodadas já, ele não está optando muito por colocar mais 3 volantes. Ele agora está sendo mais ousado, vamos dizer assim. Ele coloca ou 2 meias ou um meia e 2 pontas e um centroavante. Nesse jogo o Alejandro não pôde jogar. Tem até aqui no box score, né, no SofaScore, que ele, por questão contratual, não pôde jogar. A partir de ele é o centroavante titular do Vitória, é o artilheiro do time na temporada, então óbvio que faria falta e fez falta, porque Janderson não consegue cumprir a lacuna que Alejandro deixou. Porque Alejandro é um bom centroavante e aí tá fazendo uma boa temporada no Vitória de modo geral. Viveu de altos e baixos, né? Oscilou bastante, mas vem de um bom recorte recente, né? Fez um golaço contra o Atlético Mineiro, fez um golaço recentemente, não tão recentemente assim, mas um golaço também. Foi contra o Cruzeiro, meu Deus, que ele mete aquele golaço de bicicleta. Se eu não me engano, foi contra o Cruzeiro que ele mete aquele golaço de bicicleta. Então, óbvio que é um jogador importante para o Vitória. Aí Mosquito na ponta direita e Jean Mota flutuando um pouquinho mais pela esquerda como um falso ponta esquerda. Eu não gosto muito da ideia de ter um meia aberto como um ponta, que inclusive aqui no Sport o Lucas Lima faz um pouco dessa função. E aí eu vou discordar um pouco de Carpini. Eu não colocaria Jean Mota de ponta. E a prova disso é no segundo tempo, quando entra pontas jogando de ponta, melhora o desempenho do Vitória, melhora a dinâmica, melhora a transição, melhora a velocidade, o Vitória melhora no jogo, faz 1-0 e vence o jogo.
Pô, ponta é para jogar de ponta, meia é para jogar de meia. Jean Mota não é ponta, Jean Mota é meia. E que já vem desgastado, né, pela questão da idade. Não é um jogador novo. Não é aquele motorzinho. Ele não é um Mateuzinho, que é um jogador novo, que tem velocidade, que tem explosão. Beleza que isso flutuava. Às vezes Jean Mota caía um pouquinho mais para dentro, o Matheus se deslocava um pouco mais para a ponta, beleza. Mas assim, pô, Carlos Eduardo é ponta, Everaldo é ponta. Coloca de ponta. Jean Mota não é ponta, Jean Mota é meia. Então coloca o cara na meia, meu irmão. Ah, mas eu vou colocar o Mateuzinho para ser ponta. Ok, mas aí tu tá tirando o potencial de Mateuzinho. Ele não é ponta, ele é meia, Mateuzinho. Então eu discordo um pouco de Carpini nessa entrada de Jean Mota pela ponta esquerda, tá? Bom, mas no final das contas acabou dando certo, né? Aí beleza. A partir do momento que o Bragantino desperdiçou algumas oportunidades, ali de modo geral, e vai batendo 5, 10, 15 do segundo tempo, o Vitória vai melhorando, 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 até encontrar o gol e vencer a partida, tá? Antes desse gol marcado por Carlos Eduardo, ou melhor, por Everaldo, no belo passe de Carlos Eduardo, Carlos Eduardo tinha perdido uma oportunidade claríssima no cruzamento de escanteio, que ele recebe a bola, ele domina no peito e finaliza em cima do goleiro do Bragantino. Mas o próprio Carlos Eduardo meio que se redimiu, achando um belíssimo passe, achando Everaldo ali dentro da grande área, quase que na pequena área, sem ninguém marcando. E a Everaldo só fez escorar para fazer 1-0 para o Vitória e aqueles 3 pontos preciosíssimos. Porque assim, confronto direto, jogando em casa, tinha que vencer e é aquele tal ponto da tabela planejada do Vitória. Rapaziada, a situação do Vitória ela é bem difícil ainda, pela razão óbvia. O Vitória ele compete contra times que têm investimento maiores, né? O próprio Bragantino, inclusive, tem investimento, uma folha salarial muito maior do que a do Vitória. O Fluminense, atual campeão da Libertadores, e tem um elenco muito mais qualificado. O Corinthians também tem um elenco muito mais qualificado. O Atlético Paranaense, meu irmão, que todo mundo projetava ser de 10º para cima, pela regularidade que tem o time, pela qualidade do grupo. Quando eu falo do time, é das temporadas, tá? O Atlético Paranaense sempre costuma ser um time de G10 para cima, normalmente. Mas essa temporada tá brigando forte para não cair porque não tem treinador, né? O Atlético Paranaense de Lúcio Gonzalez, que com todo respeito a ele, ele nem é treinador de futebol. Eu não sei o que é que ele faz aí. Já vem de 3 derrotas consecutivas. 5 jogos do Atlético Paranaense nesse recorte são 3 derrotas e 2 empates. E aí, mas você olha para o elenco do Atlético Paranaense, tem Zapelli, tem Mastriani, tem Coelho, muito bons jogadores do meio para frente. Na meiuca tinha Fernandinho, acho que Fernandinho tá lesionado agora, se eu não me engano, há um tempo já, que é muito bom meio campista também. O Atlético Paranaense vem degringolando muito também depois da ausência de Fernandinho aí, nessa sequência dos últimos 10 jogos. Tem bons jogadores. O elenco do Atlético Paranaense é bom, velho. Não é um elenco para estar em 18º lugar na Série A, não é. Mas o trabalho do treinador não tá dando certo e o time só faz degringolar na tabela de classificação. Mas é aquilo, tem 2 jogos a menos aí, né? Se ganha o jogo, já vai ter 34 pontos e o Vitória entra na zona do rebaixamento de novo. O Vitória, nesse momento, pelo aproveitamento, ele já está na zona, tá, gente? O Atlético Paranaense ele tem 36% de aproveitamento e o Vitória tem 35%. Por quê? Porque o Atlético Paranaense tem justamente 2 jogos a menos. E aí, velho, pela projeção, vou até trazer aqui para vocês a tabela de classificação do GE. Pela projeção atual, para tu ficar na Série A, 36 vezes 114 dá ali numa média de 41 pontos. Para tu escapar, irmão, tu tem que fazer 42. Ou seja, o Vitória ele vai ter que fazer uma média de 10 pontos em 8 jogos que ele vai disputar. Ou seja, dá para fazer pela projeção atual. Se essa régua não subir, se o sarrafo não subir, o Vitória vai ter que fazer numa média ali de 10 pontos. Beleza. Aí agora a gente vai para a sequência, né? Para projetar a sequência aqui do Vitória na Série A. Antes disso, o recadinho para vocês da Montenegro Cargas é a melhor transportadora que tá tendo. Saca o recadinho aí, é carga, viu? Foi carga igual a Vitória hoje contra o Bragantino. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Com matriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas, suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Seguinte, gente. Vitória e Fluminense no próximo jogo. Final de Copa do Mundo para os dois, até porque é confronto direto. O Vitória tem um pontinho ali a mais em relação ao próprio Fluminense. E o jogo é no Barradão. Mas é um jogo muito difícil para os dois times, inclusive. E é caldeirão lotado no Barradão de novo. Beleza. Depois ele pega o Atlético Paranaense fora. Mais um confronto direto, mais uma final de Copa do Mundo. E aí é um jogo
difícil também para mim de um patamar semelhante, porque o jogo do Vitória aí vai ser fora de casa. Depois, Corinthians, infernal. O time do Corinthians vem crescendo muito, vem evolução. O elenco é melhor do que o elenco do Vitória, e vem uma evolução muito boa. E o time, porra, tá na semifinal da Copa do Brasil nesse momento, que eu tô gravando o vídeo, e também tá vivo na Sul-Americana. Depois pega o Criciúma fora, duro, difícil. Botafogo fora, infernal. Fortaleza, dificílimo. Grêmio, chato. E Flamengo, muito difícil também. Então, assim, eu olho, porra, pra sequência do Vitória e falo, pô, dá pra ganhar 3 jogos aí e empatar um? Vamos pra parte prática. Vamos supor aqui que ele perca do Flamengo e perca do Botafogo aqui, esses 2 jogos. Beleza. Aí vamos lá. Vamos supor que ele perca pro Atlético Paranaense. Ok. Eu acho que ele ganha do Grêmio. Acho que o Vitória ganha aqui do Grêmio. Eu não tenho convicção nenhuma que ganha do Fluminense e do Corinthians. Zero. Não sei, cara. Muito difícil. Eu acho que o Vitória ele deve somar 3 pontos nesses 3 jogos aqui. Se eu fosse para a projeção aqui, acho que o Vitória soma 3 pontos aqui, sei lá, ganha 1 e perde 2, ou empata 3, não sei. Vamos jogar 3 pontos aqui. Vamos jogar mais um ponto contra o Criciúma? Beleza. Vamos jogar a vitória contra o Grêmio? 7 pontos. Beleza. Chegou a 39. Vai ter que vencer esse jogo do Fortaleza para ficar na Série A, pela projeção atual. Então, se for 42, né? Se não for maior a projeção. Então, a situação do Vitória ainda é muito difícil, porque a sequência é duríssima contra adversários mais qualificados do que ele. Por exemplo, qual é o time aqui que é pior do que o Vitória no papel? Talvez só o Criciúma. De resto, o Vitória não é melhor do que ninguém no papel. Só que, óbvio, futebol é campo, é bola também. Então, velho, ainda é um cenário muito difícil para o Vitória ficar. Estou aqui na torcida, até para ter mais um representante do Nordeste no ano que vem na Série A. Tem 2 garantidos, né? Bahia e Fortaleza. O Vitória está na batalha, o Sport está na batalha para subir para a Série A e o Ceará também. Torço para que vá os 5, né? Fique os 5 aí na Série A. Mas não acho que vai ficar os 5. Pelo menos um não vai jogar a Série A. Quem vai ser? Vitória, ou o Sport, ou o Ceará? Aí é aguardar, meu irmão. Aí não tem bola de cristal também, não. Bom, é isso, gente. Abraço para todos vocês. Estamos de volta mais tarde. Só para trazer aqui a probabilidade, né, de rebaixamento. Nesse momento, o Vitória aparece na 4ª colocação, com 41% de chance para ser rebaixado. O Corinthians com 45%. O Cuiabá com 85,2%. E o Atlético Goianiense já rebaixado com 99,58%. Aí aqui, ó, beirando a zona pela probabilidade, o Atlético Paranaense tem 38,7%, aí vem o Bragantino com 23,7%, Fluminense com 19,6%, Juventude 19,4%, Criciúma 11,5%. É bom o Vitória amanhã secar o Juventude, viu? É bom secar bastante. Muito, tá? Não é pouco, não. Torcer para o Palmeiras vencer aí. Bom, eu discordo um pouco dessa probabilidade do Corinthians, eu diminuiria bastante essa daqui. Em relação à Vitória, eu concordo. Nesse momento, pela pontuação e pelo número de jogos, acho que o Vitória ainda estaria na zona do rebaixamento, com chances maiores de cair do que de ficar. Mas tem muito campeonato ainda, vamos aguardar, ver o que é que vai dar. Valeu, gente. Tamo junto.